Mesmo não tendo havido o ataque final à cidade de Niceia, a notícia causou comoção em todos os lados. No lado turco e árabe, há informação de que um exército imenso havia tomado uma cidade considerada inexpugnável. No ocidente, a felicidade e a certeza de que a cruzada estava abençoada por Deus e teria muito sucesso. E em Constantinopla, a felicidade por ter retomado uma cidade tão importante sem gastar a vida de um único soldado bizantino. Bom, o exército cruzado então parte em direção a Antioquia, outra cidade importante. No caminho eles se dividem em dois grupos. Um dos grupos é comandado por Boimundo, que eu não tinha falado ainda. Boimundo era um nobre que havia passado sua vida inteira guerreando, inclusive havia guerreado contra Aleixo uns cerca de 10 anos anteriores, e era um homem da sua época, era um homem grande, um homem forte, um homem duro, mas com uma curiosidade, ele tinha o rosto escanhoado. Na época todos os nobres usavam barbas, mas Boimundo não. Mesmo assim ele tinha uma liderança formidável e ele comandava então um dos grupos que seguiu mais na frente. Perto das ruínas de Dorileu, o exército comandado por Boimundo e mais alguns nobres é atacado por um exército turco comandado pelo Kiliji Arslan. Eles têm um número muito maior de soldados. Boimundo então faz o seu exército recuar até a proximidade de um rio, porque lá a terra era mais úmida e dificultava a cavalaria turca. Num número muito inferior, eles resistem aos ataques, Boimundo inclusive o tempo inteiro na liderança dos seus homens, na frente dos seus homens, combatendo os soldados, até que chega em socorro os outros exércitos e os turcos são derrotados clamorosamente, seu líder tem que fugir e os cruzados celebram esta vitória que parecia completamente improvável. Os cruzados então continuam seu caminho e em setembro tomam a cidade de Placência. Balduíno pede autorização para levar seus homens para a região da Cilícia. É importante aqui falar de Balduíno. Ele era o irmão mais novo de Godofredo. Nessa época na Europa, toda a propriedade, quando morria um nobre, passava para o filho mais velho. Então você ser um filho mais novo, e no caso de Balduíno, que era o terceiro, significava uma vida de total dependência do irmão. Ele não tinha possibilidades de ter a sua própria terra e de ter um título. Esta ida para a Terra Santa, para Balduíno, era uma viagem sem volta. Ele tinha decidido que se tornaria um nobre naquela região e conseguiria uma terra para chamar de sua. E por isso ele pede licença para os francos para poder seguir para a Cilícia e conquistar algum território. Ele sai então na direção da cidade de Tarso, mas Tancredo, que era um outro nobre, e esse sim um casca dura, pega os seus homens sem pedir autorização, faz um outro caminho, passa na frente de Balduíno, chega na cidade de Tarso e toma essa cidade. Tarso, para quem não se lembra, é uma cidade na Síria, aonde nasceu Saulo, que se tornaria Paulo, convertido ao cristianismo, o grande São Paulo, o responsável, de certa maneira, por organizar intelectualmente o cristianismo lá ainda no século I. Bom, Tancredo chega em Tarso, toma a cidade e quando Balduíno chega, encontra esta situação. Acaba havendo uma rusga, quase que uma batalha entre os dois exércitos. Balduíno vence muito facilmente, expulsa Tancredo e toma a cidade. A cidade de Edessa, que ficava um pouco adiante na mesma região, está cercada pelos turcos e pede então socorro a Balduíno, que reúne seus homens, deixa alguns soldados tomando conta de Tarso e segue para Edessa, aonde derrota os turcos, expulsa o exército turco, é recebido em Edessa e recebe o título de governante da cidade. Ele resolve ficar por lá e conquistar algumas cidades ao redor. Como Balduíno tinha planos de permanecer e de, portanto, criar um reino, ele passa a usar as roupas gregas da região, aprende a falar nessa língua e, inclusive, casa-se com a filha de um nobre local. Envia cartas ao imperador Aleixo em Constantinopla e diz que está disposto a ser seu vassalo. Aleixo, muito contente, nomeia Balduíno duque de Edessa. E lá, Balduíno vai permanecer com muito sucesso. Voltemos aos nossos cruzados. Depois de muita caminhada, eles chegam a Antioquia, outra cidade, essa ainda maior que Niceia. Antioquia tinha uma posição estratégica realmente muito favorecida. Dois lados da cidade eram protegidos por montanhas, um outro lado tinha um rio, o rio Orontes, portanto, somente um dos lados, teoricamente, podia ser atacada. As muralhas eram muito altas, muito grossas, várias torres protegiam também a cidade. Logo ao chegar, os cruzados encontram muita comida, porque era o final da temporada de colheita. Os moradores da região estavam trancados na cidade, já se preparando para esse ataque que eles sabiam que aconteceria, e os cruzados então têm muita comida e tranquilidade por um tempo. Porém, chega o inverno, chuvas, a comida acaba, enorme quantidade de soldados começam a ter problemas com doença, falta de alimento, enfim, os comandantes sem saber muito o que fazer, porque haviam tido algumas tentativas de conquistar, de tocar, mas enfim, com aquela proteção, era muito fácil se defender, uma guerra psicológica. Num dos ataques das muralhas, um soldado francês foi morto e seu corpo ficou lá. Os moradores, então, tinham uma espécie de
grua que recolheu o corpo daquele homem, levou para dentro, eles despiram aquele homem, cortaram a sua cabeça e penduraram o corpo para intimidar os franceses. De outro lado, um pequeno grupo de soldados da cidade saiu para ir buscar alimento, foi preso, foi morto pelos cruzados, que não tiveram dúvida em cortar as cabeças e pendurar em estacas também de frente para Antioquia. Enfim, a guerra moral para tentar derrubar o seu adversário. A situação permanecia assim, até que o representante do imperador avisou que iria buscar mantimentos e soldados. Ele foi, chegaram os mantimentos e os soldados, mas o general bizantino não retornou. A situação se tornava então cada vez mais crítica. No final de maio, chegou a notícia de que o governador de Mossul vinha para ajudar Antioquia com um imenso exército. Boimundo, personagem também importante que eu já comentei, diz que o imperador os traíra, que não os estava ajudando e que eles deviam tomar a cidade e que quem conseguir colocar a sua bandeira em primeiro lugar nas muralhas da cidade será o governador de Antioquia. O que Boimundo não contou para os colegas é que ele tinha agora um colaborador lá dentro, um capitão de nome Firuz. Não se sabe muito bem como Boimundo conseguiu isso, mas a versão mais aceita é de que ele havia sequestrado o filho do capitão e feito de refém e ameaçado matá-lo se Firuz não o ajudasse. O que fazem os cruzados numa determinada manhã de junho? Desmontam o acampamento e saem como se partissem para enfrentar o exército que vinha de Mossul. À noite eles retornam, constroem duas daquelas máquinas de assalto, que o Raimundo de Toulouse tinha inventado, que é protegida, encostam essas máquinas nas paredes, começam a sapear as paredes. Uma dessas máquinas está num dos lados, aonde Boimundo coloca uma escada, chega nas ameias, pois Firuz havia combinado que ali não haveriam soldados. Os soldados de Boimundo chegam então nas ameias, avançam e aonde encontram soldados turcos, massacram a todos eles. Após tomar aquela muralha, avisam aos exércitos que estão lá embaixo, especialmente liderados por Godofredo e Roberto de Flanders, para invadirem o portão. Então a cidade é completamente tomada. No dia 2 de junho de 1098, depois de 8 meses de cerco, os cruzados tomam Antioquia. Nem deu para comemorar muito, porque poucos dias depois chega o exército de Mossul e aí os que antes eram sitiantes passam a ser sitiados, pois ficam cercados pelo exército turco. A cidade de Antioquia, evidentemente, tinha pouquíssimos mantimentos, a população tinha ficado sitiada por 8 meses, havia consumido os mantimentos. Os cruzados, então, novamente se veem numa situação bem difícil, cercados por um enorme exército, pouco alimento. Num determinado dia, um homem de nome Pedro diz que teve um sonho. Santo André havia dito em seu sonho aonde estava a lança que o soldado romano usou para penetrar Jesus Cristo quando estava na cruz. Seguindo as indicações dadas por Santo André no sonho, na igreja de São Pedro de Antioquia, eles realmente encontram um pedaço de uma lança, que seria esta lança. Acreditando que esse era um verdadeiro sinal de Deus, de apoio à causa dos cruzados, eles decidem abrir o portão e atacar o exército turco. O exército turco, evidentemente, o governador de Mossul, jamais podia imaginar que os cruzados fossem cometer aquela loucura. Estavam todos tranquilos no seu acampamento, quando de repente escutam aqueles cavaleiros e aqueles homens gritando, cruzando o rio, atacando o exército, que estava, como eu disse, completamente despreparado. Rapidamente, vários batalhões turcos começam a fugir e o próprio governador parte em disparada. Resultado, não só derrotaram os turcos, como conseguiram tudo que havia no acampamento que ficou para trás. Enormes quantidades de alimento, enormes quantidades de armas e mulheres. Mulheres que haviam sido trazidas pelos turcos para as comemorações que eles acreditavam que fariam após a tomada da cidade. Diz o monge Fulker, que é um dos cronistas dessa história, que essas mulheres infiéis não foram tocadas pelos homens cristãos e que sim, enfiaram uma faca na barriga de cada uma delas. Ou seja, era muito mais grave para o monge que homens cristãos tivessem relacionamentos sexuais com uma muçulmana do que matá-la. Mas enfim, é a mente da época, a gente não pode avaliar pelos nossos valores de hoje. Depois, então, da expulsão dos turcos que estavam ameaçando a tomada da cidade, eles se reúnem, começa uma discussão sobre quem vai comandar a cidade. Boimundo usa lá do seu argumento de que eles tinham combinado que quem pusesse a bandeira e decide-se, então, que Boimundo ficará em Antioquia com seus homens e se tornará o governador daquela cidade. Novamente, os cruzados saem na direção de Jerusalém. Com essas 3 vitórias absolutamente incríveis, a tomada de Niceia, aquela batalha próxima das ruínas, onde inferiorizados haviam derrotado, e depois também a tomada de Antioquia, cria-se uma reputação de total invencibilidade para os cruzados. Conforme eles vão pelas cidades da costa em direção a Jerusalém, os emires que dominavam as cidades oferecem presentes, oferecem tudo para que os cristãos passem reto e não ataquem suas cidades. Finalmente, em junho de 1099, os cruzados chegam a Jerusalém. Um calor terrível e eles então acampam para se preparar
para a conquista da cidade. As muralhas são imensas, largas, 20 metros de altura. A população de Jerusalém havia também reunido muito alimento e se considerava protegida pelas muralhas. O exército cruzado estava reduzido em cerca de 1/3 dos números originais. Muitos homens haviam morrido em batalha, haviam morrido de doenças, e também parte desse exército tinha ficado com Balduíno e com o Boemundo nas cidades conquistadas. Os cruzados ficam fazendo pequenos ataques para tentar ganhar moral, até que em 8 de julho decidem fazer o ataque definitivo. 2 daquelas máquinas de guerra são colocadas, uma na parte norte da cidade, uma na parte sul da cidade, e durante 7 dias os cruzados, dentro dessas torres de assalto, ficam solapando as muralhas. Finalmente, uma das muralhas cede e no dia 15 de julho começa o ataque. Nesse ataque, não houve limites. Todos os excessos foram cometidos. Judeus foram assassinados, árabes, turcos, até cristãos que deram azar de não avisar a tempo, foram passados na espada. Os próprios cronistas da época contam que em algumas ruelas de Jerusalém, tantas pessoas haviam sido mortas à espada, que o sangue corria como se fosse um córrego. Foram 2 dias de mortandade absoluta, de saque, e depois que passou isso, surgiu a questão de como governar aquela cidade. Quem seria o líder? Os nobres escolhem Roberto de Flanders, mas ele diz que não quer de forma nenhuma ter esse título. O título então é oferecido a Godofredo de Boulogne, irmão do Balduíno, que tinha ficado lá em Edessa, que aceita e se torna então o protetor de Jerusalém. Essa história é palpitante e nossa editora viu que o vídeo tinha ficado muito longo. Me empolguei contando todos esses episódios. Então a gente dividiu em 3 partes para que você possa assistir uma de cada vez com o seu tempo. Na semana que vem a gente tem a 3ª parte, aonde vou contar o começo do reino de Jerusalém e também a história de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém.